Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma webinar do Sistema Etapa Público. Sou a professora Gemima, consultora pedagógica do Sistema Etapa Público. É uma satisfação recebê-los nesta tarde. Gostaria de agradecer a presença dos nossos municípios parceiros, agradecer também a participação dos convidados, que são muito especiais, e para complementar ainda a nossa webinar, gostaria de agradecer a presença dos convidados, dos palestrantes, né, que hoje temos uma dupla aqui hoje, muito especiais, da Milene e do Roger. Bom, então vamos lá. Nessa webinar, temos dois convidados maravilhosos conosco, que trouxe para nós aí sobre as principais metodologias ativas de aprendizagem e como é que nós podemos planejar essas interferências, as contribuições que isso traz para nós, professores, no decorrer das nossas aulas. Para falar sobre isso, que foi aqui bem simplificado e vocês poderão entender muito mais no decorrer da nossa webinar, estamos aqui com duas pessoas muito especiais e vou contar um pouquinho sobre elas. Uma delas é cofundadora da Merit Consultoria, pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia e em gestão de projetos escolares. É especialista em projetos para educação infantil, ensino fundamental, desenvolve e ministra cursos e formações para as escolas e educadores. E o outro é o Roger Trimmer, que é cofundador da Merit também, possui mais de 20 anos de experiência na área educacional, estudioso aí das metodologias ativas de ensino, especialista em desenvolvimento de conteúdo para a educação. E desenvolve e ministra cursos sobre esses temas. Então, sejam bem-vindos e com a palavra, Milene Steger e Roger Trimmer. Obrigado. Obrigada, pessoal. Queria agradecer mais uma vez ao Sistema Etapa Público e a presença também de todos vocês. Eu tenho gostado muito desses webinars, tenho curtido muito a participação de vocês, então eu já vou falar o que eu sempre falo nos anteriores. Quem quiser deixar pergunta no chat, pode deixando. Se der tempo da gente olhar e já responder, a gente já responde, senão a Gemima dá uma olhadinha nas perguntas e no final a gente deixa um tempinho para conversar. Certo, Roger? Quer falar alguma coisa também? Não, vamos começar. À vontade, Milene. Então, tá bom. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema que tem muito a ver nessa época agora, pós-pandemia, de metodologias ativas, vamos falar um pouquinho de ensino híbrido. E, para começar, vou aqui mudar o slide, o nosso sumário de hoje, o que a gente vai falar? Das mudanças que aconteceram na educação pós-pandemia. A gente vai falar um pouquinho de metodologias ativas, o que são, quais que a gente pode usar, como que a gente pode usar. Nós vamos falar um pouquinho também de plano de aula, e também de como que esse plano de aula precisou ser modificado nesses tempos de ensino híbrido, de aulas online. Vamos falar também, vamos dar uma dica de um checklist do plano de aula com metodologias ativas. E, por fim, nós vamos dar alguns exemplos práticos de como utilizar as metodologias ativas. Bom, para começar aqui, vou falar um pouquinho, aí o Roger também complementa. Eu acho que vocês que estão na escola pública, especialmente, puderam perceber nessa época de pandemia vamos dizer, pós-pandemia, entre aspas, né? Porque a pandemia ainda não acabou, mas algumas escolas já voltaram com as aulas presenciais. E eu acho que todos os professores conseguiram perceber que, mesmo com todo esforço e dedicação, e mandar material, e correr atrás, grupo de WhatsApp para ajudar aluno, houve uma defasagem da aprendizagem. Eu acho que pelo fato de não estarmos mais de forma presencial, eu acho que os estudantes, os alunos ficaram um pouco menos engajados
E por várias razões, né? Por inúmeras razões. Nossa, eu estava pensando aqui, principalmente nos municípios que são mais no interior, quando a gente fala de metodologia ativa, de internet, gente, imagina quem está numa zona rural, num lugar mais longe, que não funciona a internet, que não pega direito, ou então, muitas famílias, né, tiveram esse problema em que os pais continuaram a trabalhar durante o tempo de pandemia e não teve quem ficasse com esses alunos mediando essa realização de tarefas e atividades, né, Roger? Você quer falar um pouquinho sobre isso também? Sim, de fato é uma situação bastante complicada que nós vivemos, né, as escolas viveram, mas, felizmente, né, muitas escolas encontraram suas maneiras de trabalhar, em alguns casos com algum acesso à tecnologia, algumas com mais, outras com menos, para que os alunos pudessem ter acesso, pelo menos, ao seu conteúdo, né? Então, a gente vê até que houve uma tentativa, né, de se manter as aulas acontecendo, né, mesmo que à distância. Então, os professores tiveram que se adaptar com tecnologia, aprender um pouco mais a usar o computador, os alunos aprenderam a usar celular para outra coisa que não para joguinho ou WhatsApp, mas sim verificando seus conteúdos, tentando trabalhar. Mas a gente sabe que não é a tecnologia só que conta, né? Não é porque o material está agora na internet ou está no celular, etc., que ele vai parecer mais interessante para o aluno. Não quer dizer que porque o estudante, a criança, o adolescente, gosta de tecnologia, acha legal tecnologia, não quer dizer que ele vai querer usar a tecnologia para estudar, né? Então, a gente está agora em um momento de volta, né? E essa volta está com essa volta, a gente está trazendo algumas coisas, alguns aprendizados, né? Em alguns casos, essa possibilidade de usar tecnologia, né? E um ensino mais híbrido, né? Agora, uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que ensino híbrido não significa necessariamente um ensino mais moderno, né? Você pode fazer pelo computador, pelo celular, um ensino antiquado, né? Um ensino em que você só vai falar, e o aluno vai dormir, né? Então, ou ele simplesmente não se engajar. E uma coisa é muito certa: se o aluno não se engajar, ele não vai aprender. De alguma maneira ou de outra, ele vai ter que se engajar. A gente sempre fala que a educação, o ensino ativo, né, a metodologia ativa, já existia, né? Todo mundo já teve um professor especial na vida, aquele professor que dava gosto, né, de aprender, que você ia na aula e gostava daquilo. Espero que todo mundo tenha tido um professor assim, ao menos. O que tem normalmente esse professor? É um professor que sabe como despertar vamos dizer, a paixão do aluno, né? Nem que seja porque o aluno gosta daquele professor pessoalmente, né? Olha, é uma pessoa tão legal, eu presto atenção porque é uma pessoa muito legal. Então, o ativo, né, significa envolvimento. Então, se a gente usa a tecnologia para criar envolvimento, isso é muito bom, né? Se a gente usa a metodologia somente para colocar a informação à frente do aluno, infelizmente não é o suficiente. Então, o objetivo nosso aqui hoje é dar algumas pistas, né, de como usar, o que usar para levar a esse envolvimento. Eu também queria complementar que o fato de ser uma metodologia ativa, né, de ensino, de aprendizado, não quer dizer também necessariamente que estamos usando somente tecnologia, ou que a aula dependa 100% de tecnologia, de internet, para fluir, né? Não mesmo, não mesmo. Na verdade, a metodologia ativa, ela, aliás, vocês poderiam até dizer,
Como é que eu sei que uma metodologia é ativa ou não? Olha no olho do aluno, vê se está brilhando, né? Saber se aquilo está despertando alguma coisa. O método pode ser muitos, né? A gente vai falar de alguns, né? Tem dezenas de metodologias que são consideradas ativas. Elas são ativas se elas são bem feitas, se elas são bem organizadas. Então, algumas dicas, assim, quais são as características de uma metodologia ativa? Primeiro, que o professor ele sai daquele papel de o único transmissor de conhecimento e ele passa a ser um mediador do processo de aprendizagem. Quer dizer que o professor não explica mais nada? Não, não tem nada a ver. O professor continua tendo o seu papel de tirar as dúvidas, de fazer uma explicação mais delicada, mas ele não vai ficar perdendo tempo colocando dados para os seus alunos, ou fazendo uma lousa inteira de informações que o estudante pode conseguir no Google muito fácil, né? Ele vai gastar o tempo dele para ajudar o aluno a aprender. Então, quer dizer que ele não é o responsável pela aprendizagem do aluno, né? O que é responsável por essa aprendizagem é o aluno, né? Então, o próprio aluno, né? O professor vai ser o guia, digamos assim. Exatamente. A gente fala que é o mediador, mas é o guia, ele que vai estar orientando. E, é claro, o professor ele tem a responsabilidade pelo que está acontecendo na sala de aula. Então, ele nunca vai largar a mão, né? A hora que ele coloca os alunos e motiva os alunos para que eles vão para um determinado caminho, é claro que ele vai observar se estão todos envolvidos, se não estão, quem não está, por que não está, né? Que problema pode ter. Então, não é que a importância do professor, na verdade, aumenta, né? Na sala de aula que utiliza metodologias ativas, né? O que diminui é o tempo em que ele fica falando, né? Ele fala quando ele é realmente necessário, né, para todos, ou às vezes ele vai falar para um aluno, falar para um grupo, que é quem está precisando de ajuda naquele momento, de modo que ele realmente faça com que todos caminhem. E como é que a gente faz isso? A gente valoriza atividades práticas. Então, você se aproxima de um conteúdo quando você põe a mão na massa, né? Quando você tem realmente que fazer alguma coisa acontecer, uma experiência, nem que seja construir uma torre de papel, em alguns exercícios que se fazem, ele está fazendo alguma coisa, né? E muitas vezes ele está fazendo em grupo, e em grupo de uma maneira colaborativa, né? Então, a gente vai falar muito disso, sobre a importância de se ter um grupo de trabalho que realmente colabore, porque existe o aprendizado em grupo também, né, que é muito importante. Então, o aluno, nem sempre ele está com vontade também. Vamos e convenhamos que sempre todo mundo gosta de ficar na zona de conforto. Não, eu fico aqui sentado e olho o celular debaixo da cadeira, faço outra coisa, enquanto lá o professor está falando. Uma aula ativa, o aluno não pode fazer isso, não tem como, porque a participação dele é o que faz a aula acontecer. Então, pode até haver resistência, né? A gente tem que saber disso. Não, professor, não, dá a sua aula aí, deixa a gente aqui. Então, pode ter, mas quando você começa a expor o aluno a essa possibilidade, da possibilidade de eles falarem. Eu me lembro de uma professora que falava que ela sempre pegava aluno bagunceiro para ser o líder da classe em alguma coisa, né? Para ir lá na frente, fazer. Porque o aluno bagunceiro, normalmente, ele está entediado, né? Ele quer participar, né? Às vezes é um aluno inteligente, mas ele não está lá só atrapalhando todo mundo. Não, coloca para participar, coloca para fazer, e pronto, tudo se resolve. Então, essa participação, essa sensação de fazer parte, de fazer alguma coisa, é muito importante numa metodologia ativa, né? E, por final, a gente vai buscar, né, nessas estratégias, maneiras de estimular a inovação e a criatividade, que são duas das habilidades essenciais para qualquer pessoa que queira ter um emprego.
na vida hoje em dia, né? Você vai ser cobrado disso. Então, você é cobrado de várias coisas, né? Que hoje a BNCC estimula a gente a estimular, né? Então, tem várias habilidades socioemocionais que a gente precisa desenvolver e desenvolvem-se de uma maneira muito mais natural quando se usam metodologias ativas. Exato. Roger, a Gemima Milena? levantou a mão ali. Sim. Roger, eu quero direcionar uma pergunta de uma participante que eu achei bem pertinente para a gente depois não perder ela, tá bom? Uhum. Ela colocou assim: como trabalhar em grupo com distanciamento entre os alunos? O grupo ele não precisa ser bom, o distanciamento de 1 metro atrapalha um pouco, né? 1,5 metros fica realmente bem mais difícil. Mas eu já estou vendo as crianças trabalhando nas escolas com máscara, bonitinho, mas trabalhando em grupo. Se a classe fica muito barulhenta, né? Às vezes os alunos, aí eu estou falando de alunos mais velhos, claro, eles vão para outros lugares, vai para o pátio, faz um grupo lá, vai para a biblioteca, faz outro grupo lá. Então, existem várias maneiras de você, né, colocar os grupos para trabalhar, mas não é um problema, né? Até porque o trabalho em grupo não necessariamente significa assim, ficar grudado mesmo. Você pode, são discussões, às vezes cada um está fazendo uma parte de um projeto, né? Mas às vezes tem que ter uma proximidade, o mínimo para você trabalhar mesmo e, em alguns casos, ensinar um ao outro, né? Essa troca de informações, troca de ideias. Mas eu tenho visto as escolas fazerem isso, que já voltaram. Eu queria até complementar, Roger, ele falou dos maiores, inclusive dos pequenos, porque eu tenho percebido, a gente vai até dar o exemplo aqui no final, de um projeto para fazer com os menores, e aí como é que a gente faz isso? A gente vai explicar logo mais com os pequenos grupos em estações de trabalho. Então, assim, não precisa estar a sala inteira ao mesmo tempo, todos dentro, todos juntos. A gente vai dividir esses grupos em grupos menores, pode ficar uma parte dentro de sala, outra parte fora, como você falou, outros na biblioteca. Lógico que, né? Vamos pensar, depende da idade dos alunos, depende de quantos são, se você tem algum auxiliar ali de sala, enfim. Mas, assim, temos várias possibilidades e isso já tem sido trabalhado, né? Sim. Aliás, uma coisa interessante é a questão da distância e ter que falar alto, alguma coisa assim. Muita gente pergunta, mas a sala, quando você usa metodologias ativas, a sala não fica muito bagunçada, né? Não fica muito barulhenta? Às vezes fica barulhenta, não bagunçada, né? Barulhenta porque assim, há momentos em que todo mundo está quieto, porque cada um está procurando a sua informação, porque a ideia do trabalho coletivo também não é para ficar discutindo o tempo todo, você tem que ler, então um vai ler um material, o outro vai pesquisar outra coisa, vai ver no livro, vai ver no caderno. Então, depende do que eles estão fazendo no momento, às vezes fica tudo em silêncio. Às vezes fica uma gritaria porque eles estão votando, por exemplo. Não, eu acho que sim, eu acho que não, né? Mas isso acaba tendo um ritmo, né? E, lógico, alguns excessos é só a gente dar uma segurada. Opa, vamos gritar mais baixo. Mas dá para controlar bem, né? Então, a sua preocupação da distância, eu acho que hoje está bem mais controlado, né? Então, claro, não podemos bobear, todos os requisitos de cuidado, né? Tem que ser de saúde, tem que ser preservados, mas assim, a criança ali 1 metro e pouco da outra consegue, né? Consegue se comunicar, né? Acho que pelo que eu tenho visto não é um problema não, né? E você até comentou uma coisa, você falou do barulho, tudo, aí eu me lembrei, é justamente o que nós falamos aqui.
essa sala de aparência barulhenta, bagunçada, é justamente o que a gente quer, porque a gente quer que o aluno seja estimulado a sair da zona de conforto dele, né? A gente quer que ele vá, que ele comece a estimular a criatividade, a pensar por si só, a sair da zona de conforto. Então, eu acho que isso acaba sendo uma consequência positiva e também é um sinal de engajamento, né? Não, se você tem, exatamente, Milena, se você tem a sala agitada, é porque usando metodologia ativa, com trabalho de grupo, porque eles estão motivados. E se eles estão motivados, eles estão aprendendo. Isso sem sombra de dúvida, né? A gente nem vai falar muito sobre isso hoje, mas a Milena tem todo um trabalho sobre neurologia e aprendizado, né, que ela já fez em outros dias de webinar, que deixa muito claro que o cérebro, quando ele se envolve, né, quando a gente tem a emoção ligada ao processo de aprendizagem, a aprendizagem fica muito mais densa, ela realmente é absorvida, né, ela é registrada de uma maneira mais permanente no cérebro, porque ela está associada à emoção, de alguma maneira. Então, às vezes, é a emoção de um jogo, né, de você fazer, olha, agora vocês vão, cada grupo é um time, a gente vai fazer um jogo de conhecimento. Puxa, aí já todo mundo, né, se move para isso, fica aquele entusiasmo, e com isso gera mais aprendizagem, e assim por diante. Então, aí, como eu estava comentando antes, né, como que a gente sabe que uma metodologia é ativa ou não, né? Então, realmente temos que ter o aluno envolvido, né, no processo. Mas existem algumas metodologias mais faladas, né? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essas 4, né? A sala de aula invertida, o PBL, que é a aprendizagem baseada em projetos, né? Normalmente ficou esse nome, que é uma sigla em inglês, mas a gente já sabe, aprendizagem baseada em projetos, a PBL. E também a rotação por estações e a rotação individual. Eu vou deixar essas 2 últimas para a Milena comentar com vocês. Eu vou falar um pouco das 2 primeiras. Bom, primeiro, a sala de aula invertida, ela pode ser o início de muitos trabalhos, né? Qual é a ideia da sala de aula invertida? Muitas vezes as pessoas confundem isso com deixar o aluno sozinho, estudando sozinho, fazendo um autoaprendizado e acabou, né? Não, você vai mandar o aluno estudar em casa e vai fazer o quê na sala de aula, né? Justamente o contrário, você vai deixar para a sala de aula o momento mais importante. Por quê? Porque, normalmente, qual é o processo, em geral, do ensino? O ensino mais tradicional. Você, como professor, vai lá na frente dos alunos e você fala, você dá uma série de informações, você não sabe exatamente se os alunos aprenderam ou não. Pode ser que ninguém levante a mão, mas isso não quer dizer que ninguém tenha dúvida, né? Ou que não tenha ninguém pensando em outra coisa enquanto você está falando. Aí, você manda os alunos para casa com lição de casa, que nada mais é do que a prática daquilo que foi ensinado. Chega lá em casa, o aluno não sabe fazer, porque não prestou atenção, ou não tirou uma dúvida na hora, e não sabe fazer, o pai não sabe, né, ajudar. E aí, quando ele chega no dia seguinte, já está em outra matéria, né? E aí o professor não tem muito tempo para ficar explicando, né, de novo a matéria que ele já falou antes. Só que quando ele falou antes, não adiantou. Então, como é que se resolve isso? Você inverte. Então, aquilo que é essencial na sala de aula é justamente tirar dúvida, fazer com que o aluno aplique o conhecimento. Então, você faz com que o aluno leia, né, ou assista vídeos, ele faça tudo que você encontrar para ajudar o aluno a aprender, por exemplo, divisão, né? Como se faz divisão? Nossa, achei um vídeo muito legal que ajuda a entender sobre divisão. Coloca para eles assistirem em casa. Aí tem mais esse texto aqui do livro. Tá?
fazer em casa. Então, eles vão chegar na aula já tendo lido, assistido, ouvido, né? Tudo aquilo que você separar para eles fazerem. E você pode até dar uma testada. Será que eles entenderam? Olha, então o que é, o que não é? Vocês entenderam isso? Entenderam aquilo? Alguém pode, de repente, não. De repente, ninguém entendeu bem um certo pontinho. Aí você explica. Não tem problema com isso. Explicou, tá, vocês entenderam? Tá bom, então vamos agora aplicar. Então, em 5, 10 minutos de aula, você já tem resolvido o problema que você ia precisar de uma aula inteira e talvez não fosse resolver. Então, resolveu, probleminha, vamos aplicar em sala. Aí, na hora que o primeiro que tiver dúvida, você está lá para explicar, né? Então, você está aplicando, está fazendo exercício de matemática, ou está fazendo uma redação, o que quer que seja. Você está lá, não, o professor está lá para ajudar. E aí, você pode, digamos que seja estudos sociais, né? E, em vez de... O que você vai fazer na prática? São mais informações, né? Na prática, eles vão discutir. Na prática, eles vão pensar sobre uma resolução de um problema, né? Ah, nossa, vocês estão vendo que está pegando fogo em vários locais. O que vocês acham que deverias fazer para, né, ajudar? No processo de ter ideias, de discutir, e às vezes as ideias podem ser desencontradas, não tem problema, né? Ah, devia fazer um açude em todo lugar, né? Nem sempre dá. Então, mas não tem problema as ideias serem absurdas, às vezes, porque eles mesmos vão conversar, né, e vão chegar a conclusões, claro, com a ajuda do professor, as conclusões mais corretas. Com isso tudo, eles vão levar para casa muito mais conhecimento. E quando eu falo levar para casa, é levar para a vida, né? Porque se alguma coisa que você desenvolveu ali, conversando, questionando, é algo que você realmente vai levar por muito mais tempo. Ao passo de que a aula expositiva, talvez não levasse nada, né? Então, essa é o grande interesse da sala de aula invertida. E aí, como eu comentei, né, você pode usar esse conhecimento que eles trazem para fazer várias coisas. Entre essas coisas, projetos, né? Aí, tudo bem, mas é sempre assim? Não, você pode começar propondo o projeto, né? E aí os alunos vão buscar as informações. Então, vamos pensar como é que seria uma aula pensada em projetos. Você pode pedir aos alunos mesmo, você pode formar grupos, e aí cada grupo vai tratar do mesmo assunto, do mesmo problema. O problema do lixo na escola, por exemplo. E aí você vai dar, com essa provocação, você pode fazer com que eles discutam, pensem em soluções, etc., né? Ou você pode fazer com que cada grupo discuta e pense um projeto que eles gostariam de desenvolver, né? Um pode falar realmente da reciclagem de lixo na escola, outro pode falar do aproveitamento da água, e assim, outro pode falar, a gente poderia ter uma horta, né? E assim por diante. E cada um desses projetos, esses projetos têm mais a ver com ciências, né? Então, a disciplina de ciências. Então, nessa disciplina, eles vão trabalhar nesses projetos. Roger, posso fazer uma pergunta? Sim, claro, que eu acho que tem a ver, aí, pelo que você está falando, nesse sentido, um projeto, ou enfim, um tema, um plano de aula no qual a gente utiliza uma metodologia ativa, ele não precisa ser feito necessariamente com os alunos de uma determinada sala. Eu estou aqui pensando num projeto maior, né, de uma ideia que eu tive, de alunos pensando sobre um espaço da escola que eles iam fazer um jardim. Uhum. E aí, nesse projeto, foi um projeto de várias séries. Então, assim, os menores pensaram numa etapa do projeto, os maiores pensaram em como que ia ser viável, o que ia ser plantado, em quanto espaço ia ser utilizado, e isso foi feito muito mão na massa.
né? E aí, e com várias séries participou da educação infantil até o médio, cada um ali dentro do seu escopo de estudo. Sim. O escopo do projeto vai depender muito vamos dizer, de quantos professores vão poder se envolver nesse projeto. Há situações em que você, no caso do primeiro a quinto ano, por exemplo, você tem um professor só e, às vezes, algum outro professor para alguma coisa complementar. Então, o professor único, ele consegue, ou ela, consegue juntar várias disciplinas num projeto só, né? Então, ele pode fazer um projeto de 2 meses, falando, por exemplo, sobre minha cidade, né? Então, nesse projeto Minha Cidade, eles vão usar a língua portuguesa, vão usar ciências, vão usar estudos sociais. Então, e dentro desse caminho deles, a professora já planejou, lógico. É isso que a gente vai. Hoje, a ideia é essa: a gente pensar no planejamento desses projetos, desses planos. Então, nesse planejamento, já sabe, olha, como eles vão tratar disso, o assunto ambiente já está coberto, o assunto onde eu estou, como eu me coloco no mundo já está coberto, e assim por diante. Então, ela vai poder não ensinar uma série de coisas, porque os alunos vão aprender sozinhos, né? Pela própria necessidade do projeto. Olha, vamos montar aqui uma rua, e a rua tem que ter essas dimensões. Como é que eles vão tratar das dimensões? Vão dar conceitos de matemática, né? E assim por diante. Então, como você colocou, Milena, você pode envolver a escola toda? Pode, né? Seria um tema transversal, né? Mas aí aquela partezinha que aquela classe ou aquele grupo dentro daquela classe vai desenvolver, é legal que, né, eles mesmos possam escolher, porque isso faz com que eles se envolvam mais, né? Então, varia de acordo com a situação que você tem e como você vai estimular os alunos a fazer. Agora, uma coisa muito interessante, se puder passar para o próximo slide, do PBL, que a gente tem aqui, os projetos, eles podem ser propostos pelos alunos, né? Podem ser escolhidos entre problemas já identificados. Olha, eu tenho vários problemas, tal. O que vocês gostariam de fazer? Gostaria de fazer isso. Então, vamos fazer. Mas também acontece muito, e aí é mais a partir do Fundamental 2, mas é legal vocês saberem também que isso acontece. Muitas vezes tem empresas interessadas em assim, financiar um trabalho. Então, por exemplo, um trabalho de conservação, alguma coisa que possa ser utilizado depois pelas empresas. Então, muitas escolas conseguem patrocínio de empresas, e aí essas empresas podem colocar à disposição dos estudantes, sei lá, uma visita a uma fábrica, para que eles se envolvam com um determinado assunto. Então, esse tipo de convênio é muito interessante. E, às vezes, são as ideias dos alunos vão fazer parte das ideias que essas empresas vão levar para frente. Ótimo, uma troca, né? Posso dar um palpite de novo aqui? Claro. Eu estou me lembrando de um projeto que, na verdade, foi mais finalzinho de Fundamental 1 para Fundamental 2, que havia uma praça na rua da escola, no final da rua da escola, uma pequena pracinha, um pedacinho ali. E a Associação dos Comerciantes do Bairro propôs para a escola que a escola fizesse um projetinho para que os alunos pensassem em como que eles fariam alguma coisa bacana naquela praça. Então, assim, era uma praça que, para começo de conversa, tinha sujeira, estava suja, estava meio quebrada. Então, assim, que eles forneceram, né? A associação lá dos comerciantes forneceu, falou, não, bacana, se vocês mostrarem para a gente o projetinho e como isso vai ser feito, a gente ajuda a bancar e vai ser um trabalho em equipe. Isso é super legal de fazer, né? E o aprendizado com isso é tremendo. Primeiro que, se eles passaram por tudo isso, tem toda uma questão de comunicação, como comunicar bem uma ideia, fazer uma proposta, entender todos os benefícios que vão acontecer. Quer dizer,
Isso é um aprendizado maravilhoso, além Não, da e o parte senso de física, comunidade né? escolar, né? Isso que eu estou pensando. Você pensar, poxa, gente, mas olha, é a minha escola, aqui no meu bairro. Então, não é assim uma coisa de fora que o professor está propondo um projeto mirabolante. Não. É assim, eu vou fazer alguma coisa real para um lugar que eu passo todo dia. Não, isso você falou muito bem, tem que ser algo próximo do aluno. Quer dizer, uma questão fundamental do ensino hoje é sempre, né? Antigamente, as pessoas, sei lá, os alunos trabalhavam pelo medo, né? Coisa, ficavam atentos só por causa do medo. Hoje não tem mais isso. Então, para você ter a atenção do aluno, você tem que falar da realidade dele, né? Não Sim. adianta você falar como alguém estava me falando aqui no livro texto do aluno, tinha lá sobre o rio Mississippi. Um garoto de 10 anos está querendo saber sobre o rio Mississippi, a não ser que ele tenha mania sobre rios do mundo, mas isso é um ou outro, né? Então, ele quer saber sobre o rio Tietê, ou o rio, sei lá, o rio dali da região dele. Ele quer saber isso, o que acontece, como é que não acontece, e a poluição aqui na minha vizinhança, né? Não quero saber o que está acontecendo na China agora, quero saber o que está acontecendo aqui no meu quintal. Então, ter esse envolvimento é fundamental. Então, e aí, tem mais uma coisinha que é importante no PBL, né? É como a gente monta os grupos. E, assim, tradicionalmente, a gente sempre montou grupo em sala de aula, tem aquela coisa, você é o grupo, vocês aqui são o grupo A, vocês o grupo B, grupo C, grupo D. No PBL, a gente precisa fazer um esforço um pouco a mais. Por quê? Porque a ideia é montar um grupo que se ensine, né? Em que um possa potencializar o outro. E como é que você faz isso? Misturando muito os alunos, né? Então, pegando um aluno que é muito falastrão, junto com um aluno que é quietinho. Um aluno que gosta de matemática, que vai muito bem em matemática, com um aluno que gosta de biologia, de ciências, né? Ou de português, né? Então, ali, naqueles 5 alunos, eu misturar ao máximo. Por quê? Aí um vai poder suprir a deficiência do outro, né? E aí a gente vai permitir que eles se ensinem. E isso acontece de fato, né? Então, se tem uma explicação, um aluno não entendeu, o outro vai ensinar. Sim. E é bonito isso, porque na hora que ele ensina, o conhecimento dele se fixa de uma maneira toda especial, né? Porque quando às vezes você acha que entendeu uma coisa, mas quando você vai explicar para alguém, você não consegue. Já deve ter passado por isso. Não sei bem, quer dizer, não ficou claro. Mas aí você faz um esforço e você organiza o seu pensamento e faz uma explicação para o colega. O colega entendeu o que você explicou e o seu entendimento foi lá para cima. É uma coisa que você nunca mais vai esquecer, porque o seu cérebro já transformou aquela informação em conhecimento. Então, isso é muito interessante, é muito bacana quando você faz o PBL. Então, como eu estava dizendo, o projeto pode ser de uma semana, e pode ser que pegue o ano inteiro. Pode ser só da sua classe, pode ser de várias classes, né? Isso tudo depende de quanto você consegue organizar esses projetos. Mas uma coisa é certa, ao final de um projeto, o estudante desenvolveu alguma coisa, ele sentiu que ele construiu alguma coisa e ele aprendeu toda uma série de conhecimentos e mais, ele desenvolveu toda uma série de habilidades que estão lá no BNCC, né? E habilidade você não ensina, né? Você propicia, né? Você faz com que o aluno faça e aí aprenda, certo? Podemos ir para as próximas? Podemos. E aí, para falar, para complementar um pouquinho do que você falou, eu queria, com essa parte que eu vou falar um pouquinho de rotação por estações, rotação individual, justamente aquela parte da metodologia ativa, que eu acho que é isso que a gente quis trazer hoje, que a gente não precisa necessariamente do uso da tecnologia.
Então, assim, essa parte do trabalho por rotação de estações é um pouco disso, porque o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma aula, ou um projeto, um tema, enfim, e a partir desse tema geral, a gente vai organizar as salas em pequenos grupos, mas, como o Roger falou, não são só os grupos, nós vamos pensar em estações de aprendizagem. E aí eu vou até dar um exemplo prático que me chegou semana passada, que eu achei assim super, super relevante, que acabou virando um projetinho porque foi muito bacana. Um aluno de 4º ano, tem acho que 9 anos de idade, 10 anos, nem isso, conversando, né, em aula com o professor, com os outros colegas, falou: olha, eu tenho percebido que estava todo mundo estudando em poluição, tal, e aí, olha que sacada legal. Ele falou: eu tenho percebido que na minha casa é tipo uma chácara, enfim. Falou, tem pomar, tal. Tinha muita abelha, sempre teve bastante abelha, mas agora eu tenho visto que as abelhas, elas não estão mais voando. Eu já tenho visto as abelhas no chão e elas morrem logo. Por que será que está acontecendo isso? E foi muito legal, porque assim, foi uma sacadinha ali que já deu gancho para um trabalho super legal. Porque aí o que aconteceu? Na hora, como tinha a ver com o tema e a ver com ciências, e todo mundo falando de poluição, um outro aluno levantou e falou, então, mas será que é porque não está muito poluído, não? Eu acho que é porque agora está com muita poluição. Aí o outro aluno falou, não é poluição, não. Isso, sabe o que é? É a coruja, porque eu ouvi falar que onde tem uma coruja específica, que eu não lembro o nome, ela come abelha. É a coruja, as abelhas estão com medo. Então, assim, o que eu estou falando para ilustrar é que, assim, de uma pergunta que, se, por exemplo, se você está dando uma matéria que não seja exatamente aquilo, você fala, não, gente, todo mundo quieto, deixa eu voltar aqui para a minha aula tradicional, deixa eu voltar aqui para o meu tema, e é exatamente o que a Marinês está falando, que o professor deve aproveitar as oportunidades dadas pelos próprios alunos. Então, assim, em vez de voltar para a aula tradicional, todo mundo parou, falou, não, peraí, vamos fazer aqui uma enquete rápida. O que vocês acham? Vamos votar aqui? Quem que acha que é poluição? Vamos votar aqui, vamos colocar aqui na lousa. Poluição. Quem que acha que é a coruja? Aí o outro falou, é a camada de ozônio. Beleza. Quem que acha que é a camada de ozônio? E assim, e aí a sala já virou aquele burburinho, e isso já abriu para um trabalho muito maior e que tinha, nem era o trabalho que a professora inicialmente tinha pensado, mas que ela adaptou de acordo com o interesse dos alunos. E aí que eu vou entrar nessa parte da rotação por estações. Porque o que aconteceu? A partir dessa conversa da abelha, todo mundo fez um pequeno debate e aí foi para casa com a seguinte missão. Bom, vamos conversar com a família, com o vizinho, vamos ver o que o pessoal pensa que deve estar acontecendo com as abelhas, e amanhã a gente traz aqui e vamos botar em prática, vamos testar para ver se é isso mesmo. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, a professora dividiu as salas, e como que foram essas estações de trabalho? Em uma estação de trabalho, os alunos, poucos alunos, né, porque nem tinha muitos em sala, alguns alunos discutiram as impressões que eles trouxeram da família. Aí um outro pequeno grupo de alunos foi assistir alguns vídeos na biblioteca da escola. A professora separou alguns vídeos para esses alunos assistirem. E o terceiro grupo de aluno saiu pela escola para ver se tinha abelha caída, se tinha inseto morto, o que eles encontravam no jardim da escola. Então, assim, o que aconteceu? A partir desse interesse dos alunos, a professora montou pequenas estações de trabalho, cada aluno trabalhou numa estação de trabalho, e aí eles foram
rotacionando. Aí aquele grupo que discutiu ali as hipóteses da família foi assistir o vídeo, o outro grupo foi discutir suas hipóteses, o terceiro grupo foi fazer a expedição para fora do colégio. E assim eles foram trabalhando por estações. E assim, eu achei muito bacana, por quê? Porque o professor, nesse caso, eu achei que até facilita o trabalho do professor, porque o professor ficou totalmente como mediador, ficou guiando o que estava acontecendo. Então, ele não ficou lá falando, então, peraí, gente, vamos falar aqui do ciclo da poluição, vamos falar... Não! Enquanto acontecia lá aquelas cabecinhas fervilhando, o professor ia passando ali falando, legal, foi isso, bacana, vamos ver o vídeo para ver se foi isso mesmo ou não? Legal, você já foi lá fora? Vamos lá fora ver? E, gente, isso é uma coisa muito bacana. É uma coisa muito legal, porque os alunos ficaram super empolgados, envolveu as famílias dos alunos, coisa que a gente sempre quer, porque a gente sempre quer trazer a família para a escola, né? A gente sempre quer que a família participe de alguma coisa, né? E aí, como que isso se desenrolou? No final das contas, né, todo mundo conversou sobre o tema e chegou-se num consenso. Aí eu quero até perguntar para o Roger, se a ideia é chegar num consenso comum ali, ou cada um defender a sua opinião. O que você acha? O objetivo é a aprendizagem, né? Então, quando há questionamentos, né, quando há dúvidas, você tem, ao final, que chegar a uma resolução, de fato, né? Quando há alguma resposta, né? Porque ali deu um empate. Uma parte falou que era poluição, aí a outra parte falou que era a camada de ozônio, que era o calor, e assim, foram convincentes. E até é uma coisa interessante, porque não há um consenso científico ainda porque da redução das abelhas. Isso é um fenômeno mundial, né? Então, quer dizer, ninguém sabe, né? Mas temos algumas indicações. Então, num caso desses, chegarem a possibilidades é o suficiente. Só que, nesse processo, eles trabalharam todo o processo científico, todo o método científico. Então, eles levantaram hipóteses, testaram hipóteses, né? Foram buscar informações em primeira mão, ali no jardim, foram buscar informações de segunda mão, né? E, com isso, eles chegaram às suas conclusões finais. Então, passaram por todo o processo do método científico e aprenderam várias coisas nesse meio do caminho. Eles descobriram por quê? Não, porque, na verdade, ninguém ainda descobriu efetivamente. Então, como tem uma doença agora no norte do país, que surgiu agora, relacionada ao consumo de peixes. Na verdade, é muito antiga, mas cresceu agora. Ninguém sabe por quê, efetivamente, né? Vai precisar de muitos estudos ainda para saber o que chega. Agora, alguns falam, não, é poluição. O que mudou de lá para cá, de 10 anos, 20 anos para cá? A poluição. Então, você vai dizer, não vamos considerar que é a poluição? Claro, você vai considerar. Então, é uma das possibilidades com a morte das abelhas? Sim. Também o uso de pesticidas, também, né? Não sei se eles falaram ali no grupo sobre os pesticidas. Falaram, né? Então, isso é uma outra possibilidade muito grande. A da coruja, de fato, é um pouco uma ideia... mas foi ótimo. Foi ótimo, porque é muito interessante levantar essas hipóteses. Não, é justamente isso que a gente quer, porque aí com um vai dando sua opinião, vai aprendendo com o outro e vai aprendendo a matéria. Mas a matéria não era exatamente aquela, não tem importância, porque é um assunto, são várias habilidades que o aluno vai aprendendo. E uma coisa que eu gosto sempre de frisar, se você conseguiu que os seus alunos desenvolvam uma habilidade, é muito mais importante do que eles aprenderem, decorarem um conceito. Porque o conceito, ele olha no Google a qualquer momento. Mas se ele não tiver habilidade para procurar, ele nunca vai achar. Então, prefiro que um aluno saiba procurar no Google, né? E saiba
filtrar qual informação é correta e qual informação é mais relevante para ele, né, do que ele memorizar as coisas, porque isso ele vai esquecer, né? Então, é um pouco por aí. É muito legal esse exercício. Então, se a gente consegue fazer isso, aproveita, como a gente colocou, que aproveita essa oportunidade, é muito legal. Como a Lucinda colocou aqui, um É assunto exatamente o que abordado eu ia ler da levantando Lucinda, é isso aí. um questionamento e, assim, construindo uma aprendizagem significativa, tornando o aluno um cidadão consciente, crítico e participativo. Na interação, a aprendizagem se torna maior. Exatamente. Então, quando a gente fala da aprendizagem significativa, né, que a gente vai lá para a Roswell, nem precisa entrar em teorias, não. Isso é prática, né? Então, se você é significativo, já diz tudo. Isso tem significado para mim, né? Então, se tem significado para mim, já é o suficiente, né? Já pronto, já levei para a vida. Então, isso é muito legal. Mas vai lá, Exatamente. Milena. Então, não, e aí, nessa parte da rotação individual, já é um tipo de trabalho que se usa mais em Fundamental 2, em ensino médio. Por quê? Porque já são alunos mais velhos, que eles têm mais prática, mais habilidade para procurar as coisas. E nesse tipo de rotação individual, normalmente o professor ele já elabora um roteiro para um aluno ou uma dupla de alunos sobre o tema que está sendo abordado. E aí, em vez de ter todas aquelas estações de trabalho com vários alunos, nós temos ali, praticamente individualmente, os alunos têm um roteiro do que eles vão fazer, de perguntas e respostas, de onde que eles querem chegar, e o professor novamente aí age como mediador do que está acontecendo. Só que, assim, é muito legal, eu acho que tanto na rotação individual quanto na rotação em grupo, esse clique, esse estalo dos alunos que eles estão em etapas similares, que eles ajudam uns aos outros. Porque aquilo que você falou, Roger, quando o aluno ele tem a ideia e ele consegue explicar para o outro, esse aprendizado realmente é efetivo. E aí eu queria até falar um pouquinho dessa parte da rotação individual, foi muito utilizada, eu vi sendo utilizada bastante nas aulas online, porque aí já facilita. Estou vendo aqui uma pergunta bacana, ó. Trabalhei um projeto envolvendo toda a escola do Jardim, olha só, sobre cana-de-açúcar, desde o plantio até chegar aos postos de gasolina. Não, gente, perfeito. Ok, levei alguns produtores da cidade para a escola, retiraram o caldo de cana, fizeram rapadura. Ai, gente, que maravilha! Não, é maravilhoso, gente. E tudo isso é metodologia ativa, é interação, é aprendizagem, e a gente não está necessariamente apoiado na tecnologia, né, Roger? Não está 100% dependendo de tecnologia. Nesse momento em que a gente ainda está online, né, metodologias ativas online também funciona, né? Você Sim. pode colocar os estudantes para discutir num grupo, né? E aí tem o momento solitário, que é quando o aluno vai estudar as suas coisas, e tem o momento coletivo, que pode ser quando ele está no grupo dele, lá, 5 pessoas discutindo, ou quando o professor está envolvido também, aí o professor tirando dúvidas e tudo mais. Então, a tecnologia pode fazer parte, ela não é determinante, né? Então, não é porque tem tecnologia que a educação vai ser melhor. Não. O mais importante é o método, né? A participação do professor, essa motivação dos alunos. Então, é com esses objetivos que a gente acredita que dá para criar planos de aula que já pensem isso tudo. Sim, acho que o Roger congelou ali. Já permitam você ir trabalhando com os seus alunos. Então, voltou agora. A gente está falando, por exemplo, voltou, que bom, que bom. Vocês já devem ter ouvido falar dos espaços maker, né? Fala-se muito, né? Espaços maker são espaços onde os alunos têm impressoras 3D, tem cortadoras a laser, tem várias coisas para trabalhar junto.
É muito lindo. Se tiver isso, dá para fazer muita coisa. Maravilha! Né? Mas, se não tiver, e tiver uma mesa, né, em que os alunos possam fazer suas coisas, está tudo bem. Porque aí aquela rotação individual que a Milena estava fazendo propicia algumas oportunidades. Que oportunidades? Digamos que eu tenho um aluno ali do terceiro ano fazendo lá uma montagem, sei lá, uma casinha, algum projeto que ele está fazendo e não está dando certo, ele está penando um pouco. Só que do lado tem um menino do quinto ano, né, que está fazendo um outro projeto, né, mas também mais ou menos da mesma área. E eles se ajudam. Né? Ou pode ser um menino da mesma classe, mas um olhando o que o outro está fazendo, puxa, e se você fizer tal coisa? Se você fizer tal coisa, será que não ajuda? E aí você tem essa colaboração de qualquer maneira, só que o projeto é individual. Então, um tem a oportunidade de ensinar o outro da mesma maneira, mas o projeto é individual. Então, no Maker, isso acontece demais, por quê? Porque estou ali esperando para usar a cortadora, a laser, coisa assim. Enquanto isso, eu estou vendo o que o outro está fazendo e estou perguntando, mas o que você está fazendo? Para quê? Né? E assim por diante. Então, dar a oportunidade aos alunos de ter contato com mais coisas diferentes é fantástico. Né? Em situações normais, às vezes isso só acontece quando tem feira de ciências, né? Feira de ciências são Sim, ótimas, que às feira de vezes ciências, a de gente humanidades, trabalha né? um tema e os temas transversais. Não, são projetos legais, então, projeto de ciências, projeto de português, não, é tudo bacana. Mas é uma situação no ano em que o aluno vai ter contato com outros projetos, né? Então, é limitado. Agora, se a gente fizer isso, usar isso como uma metodologia, talvez não sejam projetos tão grandes, mas sei lá, cada mês vai ter vários projetos na sala que vão atrair a atenção dos outros alunos. Então, eu posso não ter pensado em desenvolver um projeto sobre vulcões, mas o meu colega fez. E eu me interessei, eu gostei e aprendi com isso. Então, essa troca, né, também de interesses, de oportunidades, é muito importante. Certo? Não, exatamente. E aí eu vou até falar um pouquinho do que a gente está falando, por que novos planos de aula, exatamente por isso, para a gente evitar as aulas 100% expositivas, né? Gizilosa, para a gente usar mais a nossa fala como professor para explicação, para tirar dúvida. Bacana aqui de usar técnica de contação de história para introduzir assuntos, né? Os alunos gostam muito disso. Estimular a discussão em grupo, propor projetos e desafios, e não só propor, como também ouvir o que os alunos querem, o que eles pensam. Esse senso de comunidade escolar é muito bacana. Os alunos trazem muita coisa do que está acontecendo no entorno, do que está acontecendo dentro da escola, do que está acontecendo, enfim, na sua cidade. Eu acho que a gente, como professor, a gente tem muito que prestar atenção, deixar o aluno falar, né? Entender essa fala deles. Sim. Isso que você colocou aí da contação de histórias, isso é muito legal. Eu lembro de professores assim especiais que eles sabiam introduzir um assunto e deixar você interessado. E, de fato, em algumas matérias, às vezes você fica pensando qual vai ser o projeto que eu vou fazer com isso aqui? Parece que não encaixa muito, mas, às vezes, a solução para aquela matéria, às vezes, é uma contação de histórias mesmo. É você ou criar, ou você buscar uma história, você colocar uma situação que seja com que o aluno se identifique, né? A partir daí, você pode deixá-lo mais interessado numa matéria que não é muito, que não se presta muito a projeto, por exemplo, né? Sim. Digamos. Então, já é uma outra saída para você
e estimular, de modo geral, a classe para aquilo. Então, olha, então, tem essa situação, assim, 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 assim. E aí, como é que... E aí você estimula o estudante a pesquisar, a discutir, e assim por diante. Então, são maneiras bastante interessantes de fazer. Então, e para isso, né, então, usando algumas dessas estratégias, a gente vai criando planos de aula, né? Porque eu acho até legal a gente justamente esclarecer isso. Assim, a gente conversando hoje nesse bate-papo, né, com os outros professores que estão aqui nos assistindo, o nosso objetivo é a gente dar as ferramentas. Nós até vamos dar exemplo, estamos dando exemplo de alguns planos de aula, mas assim, gente, na verdade, você joga no Google plano de aula com metodologia ativa, plano de aula, enfim, temos vários. O que a gente quer é ensinar a pescar, não é, Roger? Isso. A gente quer aqui ensinar você a montar, a personalizar o seu plano de aula. Nós vamos agora eu vou até passar a tela para falar de algumas coisas importantes, eu vou pedir para o Roger me ajudar complementando aqui. Sim. A gente montou assim um pequeno checklist do que você precisa para montar o seu plano de aula com metodologia ativa. A Gemima levantou a mão aqui, antes da gente começar. Levantei. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estava escutando vocês falando, né, sobre a questão dessa metodologia ativa, da interação dos alunos e todos esses encaminhamentos e direcionamentos. E isso me fez trazer uma reflexão a respeito do nosso material. Então, no material do professor, ele vai, né, com as orientações logo após o enunciado da atividade da criança, e lá vem definindo praticamente esse checklist que vocês irão trabalhar agora nesse momento, porque lá vem repartidinho o conteúdo que o professor precisa trabalhar, quais são os objetivos, a intencionalidade com aquela atividade e os encaminhamentos, partindo sempre de experiências e vivências, e o registro no papel como finalizador de todo o processo de aprendizagem. Então, é muito bacana porque casa certinho com essa metodologia e facilita muito o trabalho do professor. Perfeito, perfeito. Não, isso é excelente. Não, o trabalho casa assim, muito bem, né? O trabalho do Etapa já tem essa visão, e é o professor buscar as oportunidades mesmo, como colocou uma das colegas aqui. Puxa, que vai funcionar bem aqui nessa situação. Que o livro já dá, às vezes, algumas ideias, mas, às vezes, vai além do livro, né? Vai além às vezes, você vai colocar o menino para ler em casa aquela matéria, mas quando ele chegar em sala, você não sabe o que vai acontecer, porque podem surgir tantas ideias, a ponto de que lá no final, quando se vai registrar, né, o que se conseguiu, é de ficar, às vezes, de queixo caído, né? Uma coisa que eu aprendi muito com gestão também é que a gente pensa muito melhor em grupo, né? Sim. A inteligência da gente, ela está ligada à emoção. É muito interessante, porque quanto mais a sua emoção está ligada, está acionada, mais inteligente você fica. Por quê? Porque o seu cérebro funciona melhor, funciona de uma maneira diferente. Então, você consegue usar essa energia, né, dentro da sua sala, e você, né, monitorando, apoiando, né? Você vai vendo isso acontecer. É muito, como a professora colocou aqui, essa bagunça da aprendizagem, né? Que ela falou que ela ama trabalhar assim, com certeza. Né? Não, e eu queria até aproveitar para complementar aqui a minha xará, Milena Almeida, que falou que trabalhou com os alunos uma venda de doces no ensino fundamental, que foi proposto por eles mesmos. E, assim, é muito legal, né? Principalmente, que agora estava mais difícil de ter festa junina, coisa assim, mas, assim, você acaba trabalhando o seu projeto dentro do que vai acontecer na escola. Então, ela está falando isso, eles amaram, foram responsáveis por organizar cada detalhe, quem ia ficar na caixa, quem ia fazer o doce, quem ia organizar o ambiente, quem ia atender os clientes,
quem vai contar o dinheiro, como é que... Nossa, gente, a gente trabalha uma série de habilidades dentro da própria matéria, dentro das habilidades da BNCC, junto com toda a parte socioemocional, né? É uma coisa muito bacana. E o conteúdo está ali no livro. Se precisar de alguma coisa, vai voltar lá. Mas com a habilidade certa, com a habilidade desenvolvida, ele vai saber usar, ele vai saber procurar, ele vai saber empregar. Então, isso é bem importante. Pode ir, Milena. Exatamente. Bom, vou para a minha checklist aqui. Depois a gente vai mandar para vocês os slides. Eu vi que já perguntaram. O que a gente tem que pensar, né, num plano de aula, principalmente de metodologia ativa? Objetivo, normal. O que a gente quer ensinar? Não só o que a gente quer ensinar, né, Roger? Qual que é a intenção? Porque nesse de qual que era a intenção, a gente já consegue pensar. A gente quer, no final desse projeto, que os estudantes cheguem a uma conclusão. A gente quer causar uma discussão, como foi o caso da abelha, que não teve uma conclusão certa ou errada, mas ali todo o trabalho, o pensamento crítico, o trabalho em grupo, aquilo também pode ser o objetivo do meu plano de aula, né? Uhum. E aí, segunda coisa importante, o tempo. Vai durar quanto? Vai durar uma aula? Vai durar uma semana? Um mês? 2? Uma outra escolha importante é qual metodologia ativa vai ser utilizada, lembrando que a gente não precisa utilizar só uma, né, Roger? A gente não precisa usar uma em detrimento da outra. Sim. A gente pode usar PBL, pode. A gente pode usar sala de aula invertida, porque a gente vai mandar um material primeiro para o aluno tomar conhecimento, a gente vai fazer uma discussão prévia e depois vai trazer para aprendizagem prática? Pode. Não não exclui o outro. Sim. Vai ter tecnologia no meio? Vai. Então, a gente vai na biblioteca assistir alguns filminhos sobre o tema. Ou então, os alunos vão em casa assistir alguns vídeos sobre o tema. Bacana. Então, nesse sentido, eu acho que tranquilo, sem grandes diferenças de um plano de aula normal que o professor está acostumado a pensar, né? Eu queria só apontar um pouquinho a questão do tempo, né? Tá. Quando a gente fala do tempo, que tem que ter uma limitação, né? É porque o tempo na educação é uma escolha, né? Então, se você quiser seguir, quer dizer, vou fazer todas as aulas, vou cumprir todos os conteúdos, vou falar de todos os conteúdos, talvez não dê tempo de você tornar a sua aula mais ativa, né? Nesse sentido, você vai precisar fazer algumas escolhas. Com o que eu vou gastar mais tempo, com o que eu vou gastar menos tempo. Sabendo que sempre o aluno tem a informação, está lá no livro, né? Agora, a minha aula eu posso usar para desenvolver mais habilidades, ou eu posso gastar mais tempo com alguma coisa que é muito mais importante. E aí são esses temas mais importantes que eu vou colocar uma metodologia mais ativa, que eu vou colocar num projeto, né? Eu acho que esse, na verdade, é o grande diferencial, né? Você escolher, você definir como você vai gastar esse tempo. Você tem toda a razão. Porque aí, se você falar, não, eu vou parar em cada tópico do conteúdo, continua sendo uma aula tradicional. E não é esse o objetivo. E com pouca retenção, né? E a gente sabe que quando as pessoas só estão ouvindo alguma coisa, elas retêm muito pouco. Muito pouco. Então, você deu... não, eu passei por 100% do conteúdo. Mas eles retiveram 20%. Né? Sim. Agora, se eu deixei, digamos que eu tenha deixado 30%, é muito, né? Claro. 30% do conteúdo eu não falei, mas está lá no livro. Eu não falei, porém, esses outros 70%, eles aprenderam muito mais. Com né? certeza. Por quê? Porque eles participaram, eles discutiram, etc. E são justamente os conteúdos e habilidades que vão facilitar a eles aprender todo o resto, né?
E aí, tudo aquilo, não é que eu vou deixar de ensinar, né? O estudante vai aprender melhor aquilo que é mais importante. Então, às vezes, algumas escolhas a gente tem que fazer. E falar, olha, procura no livro, né? Veja os dados, veja as datas, Sim. né? Está no livro, está tudo bem, né? Mas na aula eu vou fazer com que eles aprendam outras coisas, que eles desenvolvam habilidades e competências que vão ser importantes para eles. Então, esse é o objetivo. Exatamente, é o objetivo mesmo. E aí, ainda pensando nessa linha, né, uma coisa vai puxando a outra, vamos pensar também nos recursos. Como eu falei, vamos verificar o que está disponível na escola, o que está disponível para os alunos em casa, se todos teriam fácil acesso à internet, se é uma pesquisa de campo, como eu falei, então vamos ver no caminho da escola, o que você vê, vamos ver como que isso funciona, vamos pensar nos recursos, e mais um ponto extremamente importante é relacionar com a BNCC, né? A gente precisa relacionar com a BNCC. E, nesse sentido, a gente vai escolher as habilidades mais importantes, né, Roger? Que eu acho que também é isso um pouco que você falou, dessa escolha, né? Porque não vai dar para trabalhar 100% com tudo, porque a gente não vai ter tempo disso. Não. Tem que E escolher. aí... Desculpa, já que eu te interrompi. Não, só vou finalizar e você volta. E aí eu ia só falar de uma etapa importante da metodologia ativa, que é a etapa de avaliação. Não é? E nesse sentido, é avaliação, que não é avaliação, vou dar a prova para o aluno para saber se o objetivo foi atingido. Não. É a sua própria avaliação, né, como professor, a avaliação do aluno sobre a sua aula. Não é só você dar a prova no papel, porque também, se nós estamos falando de uma aula que usa metodologias ativas, nós não precisamos necessariamente usar uma maneira de avaliar tradicional, né, Roger? Exatamente. Há muitas maneiras de avaliar, há centenas de maneiras possíveis de avaliar um conhecimento, né? Principalmente, e uma habilidade, então, né? Se você acompanhou o trabalho do grupo que está, sei lá, desenvolvendo, não sei, uma ferramenta, lá, um mecanismo para reciclar lixo, sei lá, alguma coisa assim. Digamos que esses alunos estão trabalhando nisso. Você está acompanhando, né? Você está vendo o desenvolvimento, né? Se tiver alguma coisa que você não consegue mensurar, falar quão bem eles vão escrever sobre isso. Aí você pede um relatório, né? Aí você vê eles escrevendo e pronto, acabou a sua avaliação. Não precisa mais do que isso. Tem que fazer uma prova com 10 questões. Não tem, né? Porque eu estou avaliando o resultado do trabalho deles e as habilidades que eles estão desenvolvendo. Habilidade e competência, né? Exato, porque se não tivesse desenvolvido, não teria conseguido fazer o trabalho. Com né? certeza. Então, são várias maneiras. Então, você pode... tudo depende do recurso que você tem à disposição. E quando falo de recurso, é muito interessante quando a gente fala, puxa, mas eu não tenho recurso. Coloco assim, se você tem, ótimo, você aproveita. Se você não tem, você usa o que tem, né? Então, tem uma escola que eu visitei que, assim, eles não tinham muito recurso, mas eles, no fundo, eles tinham uma área meio vazia, né? Aí, nessa área meio vazia, ele tinha alguns materiais de construção, né, que estavam lá já faz tempo. Eles resolveram usar aquela área vazia como uma área de trabalho para os alunos. Então, os alunos iam construindo coisas, iam fazendo protótipos de coisas naquela área, né? Não tinha nada perigoso, obviamente, né? Os alunos iam estar seguros ali, e é o suficiente, né? E só pelo fato dos alunos saírem da sala de aula, irem lá trabalhar em conjunto e fazer alguma coisa, tirava foto, né? Mostrava o que estava fazendo, já impulsionava o trabalho. Então, é bem por aí. E o professor já sabia, né? E ao final, a questão da avaliação,
Estou vendo aqui, ó, a Kátia pediu exemplo para educação infantil, ó, adivinhou meu próximo slide já. Já vou ressaltando o que vai para vocês esses slides. Kátia, vou começar a falar agora. Posso começar, Roger? Estou vendo. Sim, também, claro. Para não ficar muito apertado de tempo, para educação infantil. Olha que projeto muito bacana, que é um exemplo para educação infantil, que foi meio que parecido com o da abelha, mas para os pequenininhos de tudo, né? Então, esse exemplo é um exemplo real, que aconteceu com uma salinha de pré, estava todo mundo ali no pátio, ali perto do tanque de areia, e aí apareceu esse raio desse bichinho. Então, é muito legal. E criança, vocês já viram, né? Tá uma chama a outra, daqui a pouco estava todo mundo lá em volta para ver o bicho, e aponta o bicho, chama a professora, chama o inspetor, chama todo mundo para ver. E aí, a partir desse bichinho que apareceu, foi uma sacada muito legal de fazer um projetinho. E foi esse o projetinho. O projetinho foi, na verdade, as crianças já estavam estudando os bichinhos de jardim, que é muito comum na educação infantil, isso mesmo, o que a Claudineia falou, lagarta e a borboleta, pedir para eles observarem joaninha, bichinho de jardim. Educação infantil já está muito nessa pegada de projeto de bichinho de jardim. E eles são extremamente curiosos. E a sala do pré, eles já são bem falantes, já se comunicam melhor. Então, aí eu coloquei até as hipóteses, né? Querendo descobrir se era uma mariposa ou uma borboleta, porque aí um fala, é a mariposa, é a borboleta, é não sei o quê. Começaram as ideias. É mariposa porque tem asa para voar. É mariposa porque é preta. É mariposa porque tem bolinha. Não, borboleta tem asa maior. Não, mas eu já vi na minha casa aquela mariposa grandona, gigante, maior do que borboleta. Não, é borboleta porque voa de dia, mariposa caça à noite. Então, assim, eu coloquei até alguns diálogozinhos, porque, assim, as crianças são ótimas, né? Elas levantando as hipóteses, assim, a coisa voa longe, né? Teve até uma que falou, não é nada, isso aí é mosquito. Então, né? Mas vamos deixar de lado, vamos focar aqui no mariposa e borboleta. A partir dessa ideia do mariposa ou borboleta, e o tema dos bichinhos de jardim, que a Pro já estava tratando em sala, começou a votação. Então, todo mundo voltou para a sala e, gente, então, vamos votar. É mariposa ou é borboleta? E aí todo mundo levanta a mão. Quantos querem? Quantos são mariposas? 12, 9 mariposas. 12 para mariposa, 9 para borboleta. Mas quem que venceu? Quem que venceu? Quem que venceu, então, foi a mariposa, porque tem 12 votos. E aí todo mundo desenhou o bichinho, fizeram de massinha, que aí também, olha, uma boa ideia para estação de trabalho. Esse projetinho não foi um projetinho de um dia, foi, na verdade, um projetinho que a professora pegou carona no bichinho de jardim e trabalhou a semana inteira, né? Então, eles votaram no final do projeto, mas antes da votação, desenharam o bicho, a Pro tirou foto, desenharam a partir da foto, viram foto de borboleta, desenharam borboleta, fizeram de massinha. E aí, no último dia, teve a votação, eles contaram para ver quem que ganhou, quem teve mais ou menos votos, e a Pro mostrou o videozinho com a diferença entre a mariposa e a borboleta. E aí eu até coloquei aqui, aí que surge a ideia para o novo projeto. E aí um dos alunos falou, então, tá bom, beleza, então é a mariposa, mas o que as mariposas comem? Então aí, para vocês verem como um tema vai puxando o outro. Eu estou vendo aqui a Josefa falando, uma amiguinha ficou observando uma cigarra que entrou na casa dela
e fui pegar, né, com medo. O medo que eu machucasse o inseto foi enorme, mas coloquei no jardim, foi muito legal. O pessoal que fez da lagarta fez com meia. Gente, assim, a educação infantil não quer dizer que, porque estamos na educação infantil, que o projeto é menos ativo, que a gente não vai usar metodologia ativa. É muito pelo contrário. Nesse projeto de bichinhos de jardim, foi um que eu vi o pessoal na escola fazer exatamente uma coisa bem parecida com aquilo da abelha. As crianças da educação infantil, lógico que aí foi para a agenda, para os pais colaborarem, era para todo mundo conversar em família sobre os bichinhos que você enxergava no caminho da escola para casa. Né? E aí, isso a gente falando de uma comunidade que a maioria das crianças iam a pé para a escola, tal. Então, falaram de joaninha, falaram de mosquito, de abelha, de borboleta. Na escola, eles observaram os bichinhos. Então, assim, eu acho que os temas são inúmeros, né, Roger? Eu acho que mesmo para a educação infantil. A Maria Inês colocou aqui que ela fez uma sequência didática em que ela comprou ovos de dinossauro de brinquedo, enterrou na areia para eles procurarem, para os meninos procurarem. Eram 10 ovos. Depois colocaram na água e ela falou que deveriam esperar nascer. E é que foi uma semana maravilhosa. Eles falavam para os pais que tinham que ir para a escola, né? Porque eles queriam ver os dinossauros nascerem. E aí foi uma festa quando nasceram, né? Tem um aluno que todos os dias me compara com um bichinho, né? Que a Valéria falou. Gente, então, muito a rico, educação né? infantil, na verdade, eu acho que a gente não pode perder, na verdade, o que a educação infantil tem de mais interessante, que é esse propiciar um momento para a criança aprender. Então, há situações, eu tenho que dizer, em que a educação fica meio quadradinha. Tem que desenhar isso, tem que fazer aquilo, porque tem que fazer aquilo outro. A educação infantil, na verdade, não deveria ter que fazer nada, isso é a minha opinião. Por quê? Porque é o momento em que o aluno realmente está mais livre. Né? Porque pode ser que ele não saiba ler, não sabe escrever, mas ele sabe pensar, né? E tem curiosidade. Então, é onde a metodologia já é ativa por natureza. Né? Então, o professor está ali, ele sentindo o que os alunos querem fazer e dando oportunidade para o aprendizado, nossa, isso é maravilhoso. Acho que a gente tem que trazer, na verdade, isso da educação infantil para o fundamental, né? E trazer essa curiosidade, manter essa curiosidade do aluno, né? Durante todo o seu período escolar. Né? E a gente faz isso com essas metodologias que permitem esse maravilhamento. Né? Puxa, olha que legal. Né? A Milena tem um outro exemplo aqui, já para alunos mais velhos, né, Milena? Eu vou só dar mais uma dica também de educação infantil, que você pode usar metodologias ativas, pode usar rotação por estações, porque eu já trabalhei de contação de história. As crianças não precisam ser alfabetizadas. Você conta uma história para eles, a partir de um livrinho, enfim. Você vai direcionando esse aprendizado por meio da história. Depois você fala, então, você pensou num final diferente? Que final que poderia ter acontecido? O que poderia ter acontecido com tal personagem? Vamos desenhar o que podia ter acontecido? Vamos conversar o que podia ter acontecido? Vamos fazer de massinha? Aqui, ó, história cantada. Gente, eu já fiz da galinha ruiva, já fiz varal de história, já fiz a dos gatos com dobradura. Nossa, gente, educação infantil, assim, é muito rico, tem várias coisas que a gente pode trabalhar, né? Eu vou passar, assim, mais pelo nosso tempo, que a gente já está em cima da hora. Esse é um projeto para crianças mais velhas, na verdade, um projeto, como eu falei, vocês podem procurar, da Nova Escola, que a gente pegou aqui só para dar uma base de um projeto para um público mais velho, uma coisa mais... que seja mais embasada na tecnologia, né, Roger? Mas que, ao mesmo tempo, é uma coisa que eles curtem muito. Quarto ano, eles estão estudando sistema solar, planetas. Então, assim, fases da Lua é uma coisa muito interessante para eles trabalharem.
porque as crianças observam da janela de casa, vão anotando o que elas enxergam. E aí, nesse caso, a gente colocou uma coisa bem tecnologia. É 880, né? Porque nesse de fases da Lua, a gente tem alguns aplicativos que ele tem no celular, inclusive, e tem também no computador, no Note. Esse Stellarium é um que é bem legal, mas quando a gente coloca no celular também aparece, né, Roger? Coloca lá planetas, tal. E a partir desses softwares, quem tem acesso a ele, ou quem não tem acesso, a gente cria uma planilha para preencher. Os alunos foram pesquisando e anotando o que eles enxergavam nesse projeto. E aí, a gente também passa as orientações de forma individual. Nesse aqui já dá para trabalhar a rotação individual. Então, o que os alunos fizeram? Eles iam ler o tema da aula, que era das fases da Lua, observar a Lua durante um mês e analisar os dados. Como é que estava a Lua? Quem conseguiu, tirou foto, outro ano escreveu, outro desenhou. Gente, é extremamente rico. E até, inclusive, está aqui os exemplos de dinâmica que você pode utilizar. Você pode usar papel craft, flip chart, pode cartolina, emendar uma folha na outra. E, assim, o que era importante nesse projeto? Nesse projeto era trabalhar, né, as perguntas dessas frases nessa ordem. Eu vejo, o que eu vejo, o que eu penso a partir do que eu vejo e eu me pergunto. É muito legal, né, Roger? Eu curto, eu sempre conto dessas ideias malucas. E aí vocês podem mostrar fotografia, no próprio livro tem, né, Roger? Uhum. E vamos explicar, vamos pensar, vamos olhar para a fotografia durante 1 minuto, e aí vamos preencher a tabela juntos, separados, em dupla. Gente, tem assim, 1000 ideias. E aí eu vou colocar aqui, né, só para finalizar aqui, resumo da ópera disso daqui, como é que foi feito. Na primeira coluna ficou assim, somente coisas que vemos na fotografia, sem opinião ou julgamento, qualquer coisa, inclusive o coelhinho da lua, né, Roger? Isso. Aquela mancha da lua que as crianças falam, então, eu estou vendo a sombra de um coelhinho na lua. Beleza. Na segunda coluna, nossa opinião e hipótese daquilo que a gente viu. E na última coluna, os questionamentos. E depois, o que a gente faz? A gente se organiza em pequenos grupos ou todos juntos para a gente compartilhar ali o que a gente aprendeu desse projeto. Então, assim, gente, foi só um exemplo para vocês. Os projetos são inúmeros, as ideias são inúmeras. Estou vendo que a gente já ficou assim em cima do nosso tempo, né, Gemima? Não, isso é muito interessante, Milena, que esse projeto aqui, esse de eu vejo, como é que é? Eu vejo, eu vejo, eu penso que é a hipótese, opinião hipótese, e eu me pergunto que é a partir do questionamento. Isso é o começo do método científico, né? Então, você nem tem que falar para ninguém, vocês estão aprendendo o método científico, não precisa dizer, mas estão. Né? Então, uma criança que desde cedo ela já começa a pensar assim, eu vou observar, eu vou levantar hipóteses, vou testar essas hipóteses, e aí vai buscar as informações, os dados reais, para corroborar ou não. Né? Então, a criança, quando chega no ensino médio, que é quando se vai ter mais, aprofundar mais isso, aquilo já é tão natural, né? Sim. Que é uma habilidade que ela desenvolveu lá embaixo, lá atrás. Então, isso é nisso que a gente se baseia sempre, na questão de desenvolver habilidades. Então, é muito mais importante, como a Milena colocou no começo, ensinar a criança a pescar, né?
do que dá o peixe, né? Porque o peixe ela perde, o peixe dura só um dia, né? Ensinar a pescar, ensinar a aprender, ensinar a estudar, né? Isso sim é legal, né? E estudar de uma maneira natural, né? Uma maneira gostosa, né? Então, acho que é essa a mensagem. Eu estou vendo aqui vários exemplos, a Andréia falando que fez sobre posição do sol e períodos do dia. Nossa, gente, dia e noite já é um projeto que a gente começa na educação infantil. Eu já fiz dia e noite, aí trabalhei animais de dia, animais noturno, trabalhei, enfim, a coisa vai, gente. Agora eu vou deixar a Gemima falar o que a gente perdeu aqui, que a gente já está estourando horário. Imagina, é porque é um assunto tão maravilhoso, né? Que se nós pudéssemos, nós prolongaríamos mais um pouquinho aqui tudo isso. Eu vi os professores muito empolgados, não teve tantos questionamentos, mas reflexões sobre o quanto eles já fazem, né? Parecido, ou que tem alguma semelhança com o que trouxe de conteúdo novo aqui para nós. Eu acho muito bacana quando nós temos esses comentários, né? E eu sempre digo para os profs que mostra que estamos no caminho certo, que estamos fazendo da maneira mais adequada e significativa para os nossos alunos. Nós tivemos comentários de professores que lembraram aí de quando fez pintura com várias cores. Temos mais um aqui que trouxe o relato sobre um trabalho na horta, que levou as crianças, esse eu achei super interessante. Levou as crianças na horta, deu uma folha de uma muda de alho, e as crianças menores imaginaram que as folhas tinham que ser brancas, pois o alho era branco, mas ao perceber o cheiro da folha, eles concordaram que realmente era alho. Temos mais um comentário, né, que trouxe a importância de ouvirmos com atenção as perguntas dos nossos pequenos e sempre responder, a construção do conhecimento. Então, essa é uma forma que as crianças se sentem mais seguras para sempre perguntar e quando não souber ou entender alguma coisa. Só elogios mesmo, reflexões positivas sobre estarmos na direção certa do nosso trabalho. Eu falo nosso porque a gente não sai, né, da raiz de professores, então, mesmo estando em formações com os profs, a gente traz uma reflexão sobre a nossa prática pedagógica. Então, só elogios mesmo, e que bom seria se a gente tivesse mais tempo para ficar conversando bastante sobre esse assunto. Milene e Roger, muito obrigada por tudo, viu? Em nome de toda a equipe Etapa, do nosso diretor Guilhermino, agradeço a todos vocês que estão aqui conosco, a nossa parceria, né, de sucesso. Quero lembrar, participantes, que esses eventos sempre estarão acontecendo, nós estamos sempre inovando aí com assuntos, plataformas e desenvolvimento na educação. E já aproveito para deixar um recado especial em relação ao material do webinar. Então, a Milena e o Roger, além do material que eles irão disponibilizar da nossa webinar de hoje, eles têm também, junto conosco, um curso, tá, gente? Olha que bacana, sobre metodologias ativas. Então, são 10 aulas, tem certificado, que aí dá para vocês se aprofundarem ainda mais sobre o assunto. Estará na nossa plataforma de cursos do Sistema Etapa, e qualquer dúvida, vocês entrem em contato com o pedagógico. Lembrando que esse material, esse curso que é específico do Sistema Etapa, ele está disponível apenas para os municípios parceiros, tá? E aí é só vocês entrarem em contato com o pedagógico que nós direcionamos vocês para todas as outras etapas do mesmo, ok? Outra coisa, fiquem sempre atentos aí ao Facebook, o Instagram, que está sempre divulgando os nossos eventos, tá? Inclusive, quem ainda não segue, o nosso Instagram é novo, está com bastante conteúdo bacana, é o @etapapúblico, e lá vocês vão encontrar posts, conteúdos bem legais para complementar, né, a nossa prática pedagógica. Mais uma vez, eu agradeço em nome do Grupo Etapa a participação dos municípios parceiros, municípios convidados dos nossos queridos Milena e Roger. Um grande abraço e até um próximo encontro. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Até mais.